Irmãos, e conforme combinado, nós estamos pregando no livro de Jó pela manhã e nas parábolas à noite e vice-versa. Depois do aniversário da igreja, mercê de Deus, retomaremos o mesmo sermão que está sendo pregado agora no domingo pela manhã. Não no próximo domingo, porque próximo domingo é festa, temos pregadores de fora, tanto pela manhã como à noite. Irmãos queridos, abramos a Escritura no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, os versos de 9 até o 14. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, os versos de 9 até 14. Lucas 18, os versos de 9 até 14. Muito bem. Irmãos e amigos, o que é autoimagem? A autoimagem é a parte descritiva do conhecimento que o indivíduo tem de si próprio, chamado por William James de si mesmo, no inglês, self. Ou seja, é a descrição que a pessoa faz de si mesma, atribuindo-se valor. Maneira através da qual alguém se vê em relação à sua própria personalidade, às suas conquistas, ou tendo em conta sua importância numa cultura ou sociedade. Como é a sua autoimagem, meu irmão, minha irmã? Como é a sua autoestima, meu irmão, minha irmã? Nós temos tentado ensinar para a igreja que, exceto o radicalismo na palavra, qualquer outro radicalismo não presta. Então, irmãos, nós temos que ser radicais, ultra-radicais, terrivelmente radicais na palavra de Deus. O que é a palavra de Deus é inegociável, ponto. Mas as outras coisas nós temos que ter equilíbrio. Cuidado muito com a direita, cuidado muito com a esquerda. Extremos são nefastos. Vamos ao texto então, irmãos, tendo como pano de fundo oração. Lucas capítulo 18, o verso de número 9, diz assim: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Irmãos, o Senhor Jesus acabou de contar uma parábola e já emenda com outra, e é o método favorito do Senhor ensinar por paralelismo. Nós temos uma facilidade muito grande de nos enxergarmos nas parábolas, nos paralelos, nas instruções. Jesus é o mestre por excelência. Jesus pode ter sido carpinteiro por uma pequena fase da sua história, mas Jesus concluiu a sua vida como pastor-mestre. E, irmãos, Jesus está contando uma parábola para aqueles que se consideram justos e desprezam os outros. Essa é uma parábola para quem se acha, e porque se acha, acha que é melhor, que está acima dos outros. Difícil alguém admitir que é assim, né? Difícil. Mas, diz o verso de número 10, dois homens. Vocês percebem que quando Jesus está ensinando por paralelismo, ele nunca cita 3, 4, 10, 200. Ele diz dois caminhos, dois homens, um da direita e outro da esquerda. Não tem um terceiro. Dois homens subiam ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O que era um publicano? Publicano era aquele judeu que cobrava imposto para o governo romano. Era desprezado, portanto, por trabalhar para um dominador estrangeiro, e geralmente o cobrador de imposto era desonesto. Era 7 para lá e 3 para cá, né? Bom, verso de número 11, irmãos. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma. Então, irmãos, ele não orava para Deus. O fariseu não orava para Deus. E nós, na nossa arrogância, nós podemos orar assim, por nos acharmos mais dignos, por queremos impressionar até quem está do nosso lado. Usarmos palavras difíceis, expressões teológicas, isso às vezes me traz uma preocupação imensa, sabe, irmãos? Vocês perceberam como que a Santa Ceia havia sido estragada na igreja de Corinto, a ponto do apóstolo Paulo chamar a igreja na rédea de novo? E aqui o Senhor Jesus está dizendo como é que os fariseus haviam estragado a oração.
As pessoas são capazes disso. E aí o fariseu orava para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores. O indivíduo estava dizendo assim: Senhor, graças porque eu sou melhor do que a média, ou a maioria, né? Eles, Senhor, eles são injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, Senhor. Verso 12: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, Deus, o Senhor sabe o quanto eu sou bom, né? O Senhor sabe que eu sou o máximo. Esse homem está orando assim, irmãos. Aí o verso de número 13: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Então, o outro, de tanta vergonha por se reconhecer aquele miserável pecador, ele batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Isso é uma confissão, isso é um pedido de misericórdia. Senhor, eu sou um miserável pecador. E aí o Senhor Jesus termina a parábola dizendo: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Então, o que alcança o favor imerecido de Deus, quem alcança a graça de Deus, é aquele que se reconhece como completo e merecedor daquilo que recebe. Estranho, né? Aquele que recebe a graça de Deus é aquele que se reconhece completamente merecedor de recebê-la. É assim que funciona. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Algumas pessoas usavam a praça pública para se exaltar. Mas será que nós precisamos hoje de praça pública, irmãos? Nós temos outros lugares, né, para nos exaltarmos. Você já conheceu gente que gosta de cantar vantagem? Então é o seguinte: quando se reúne todo mundo, as pessoas estão dispostas a contar como são bons ou a dizer dos seus defeitos. Será que é só o fariseu que bate no peito e diz que ele é melhor do que os outros? Ou todas as vezes que eu quero dizer o quão bom eu sou, eu estou querendo dizer: olha, no final das contas eu sou melhor do que você? Bom, irmãos, será que esse paralelismo é para que nós nos reconheçamos como orgulhosos, até numa correta motivação para orar? Percebe que o público é o mesmo. Se você voltar em Lucas 17, 22, veja só. Lucas 17, 22 vai dizer assim: a seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Então, Jesus está se dirigindo aos discípulos. E aí, ele está dizendo que existem 2 homens tidos como tementes a Deus. Eles estavam indo para onde? No verso de número 10, para o templo. Sim, irmãos, esses 2 homens estavam indo para a igreja. Gente que pode vir à igreja para orar bonito porque está agindo errado. Gente que pode vir para a igreja para poder tentar impressionar os outros e não para buscar de Deus o favor imerecido. Queridos irmãos, nós podemos usar a oração para condenação por agredir alguém. Será que existe oração para atacar os outros hoje? Porque a oração do publicano foi uma, mas a do fariseu: Senhor, eu não sou como esse aí não, adúltero, ladrão. Será que ora-se assim hoje? Será que por acaso você pode orar para fofocar? Senhor, nós estamos orando aqui pelo fulano de tal, que ele não está bem, né, Senhor? Quer dizer, a igreja não estava sabendo nada que o outro não estava bem, mas aí você ora a oração da fofoca para poder dizer para os outros que o outro não está bem. Será que nós estamos deturpando? Será que você pode estar deturpando isso? Atenção então, os versos 11 e 12, veja só, 18, 11 e 12 nos diz assim: o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto recebo. O fariseu, a partir de si, ele descrevia o que ele via dos outros homens. O verso de número 13, o publicano,
ele descreve como ele se vê diante de Deus. Atenção, hein? O primeiro descrevia como ele via os homens diante dele. O segundo descreve-se como ele sabe que Deus o vê. Irmão, você está preocupado como você se vê, como as pessoas lhe veem, ou você está preocupado com o que Deus sabe que você é? Quem é que você está preocupado em prestar culto? Ao seu ego ou a Deus? A correta exegese desse texto é, com todo o contexto, o problema farisaico da justiça própria. É a verdade que isso ataca o orgulho do verdadeiro sentido da oração. Existem pessoas que você vai pregar o evangelho e o sujeito diz assim: ah, mas eu não preciso ser crente não, porque eu não sou tão ruim assim. Tem tanta gente pior do que eu. Você já ouviu assim? Então você está preocupado, não é o que Deus sabe ao seu respeito, mas é o seu paralelismo com as pessoas à sua volta. É a sua autoimagem que está exacerbada. A justiça própria é aquela que anula, então, a necessidade de um justificador. Quando você se acha, você diz assim: mas eu não preciso de Cristo não, porque eu sou um cara até... O comentarista Bailey mostra que a estrutura dessa parábola, como a do bom samaritano, é composta de 7 estrofes que se invertem voltando do clímax para o centro. Vejamos então, irmãos, o que Deus tem a nos falar sobre justiça própria. Verso de número 9. Você pode ler comigo o verso de número 9? Leiamos a uma só voz. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam por se considerarem e... Perceba, quem despreza a misericórdia de Deus também despreza o outro. Na Santa Ceia, nós dissemos que Santa Ceia é a Eucaristia, é a festa do amor, o amor de um com o outro e de nós com Deus. Uma pessoa que despreza a misericórdia de Deus, despreza os outros. E quem despreza os outros, o apóstolo João diz assim: deixa de ser mentiroso, porque se você não ama o seu irmão que está vendo, não diga que você ama a Deus que você não vê. Gente que é muito inflexível com os outros ainda tem um caminho a percorrer quanto à misericórdia. Então, ouça com tudo o que puder. Deus quer que nós demos apenas do que recebemos. No verso 10, nós vemos que ambos, fariseu e publicano, vão para orar. Pela perícope anterior, o Senhor Jesus disse que é para orar mesmo. Orem, orem mesmo. Mas agora ele está ensinando como orar. No verso 11, como é que é a oração do fariseu? Ele orava de si para si mesmo. Irmãos, nós temos, conforme João Calvino, uma fábrica de ídolos chamada o nosso coração. Nós somos bons para colocar um altarzinho à nossa pessoa. Nós somos bons nisso. Esse homem orava de si para si mesmo. No verso 12, está sendo descrita a oração do arrogante. Ele estava de pé e orava de si para si mesmo. Ele não orava para Deus. Ele orava para cutucar o outro e trazer para si a glória. Todo mundo que está olhando está dizendo assim: poxa vida, esse cara é bom, hein? Esse cara aí, né? Meu irmão, você precisa entender que a oração é a forma de oração comunitária, adoração comunitária. O lugar de adorar é aqui e é o lugar de orar coletivamente. Não use oração na primeira pessoa. Quando você for chamado a orar na igreja, não diga assim: eu oro. Está errado. Você não foi chamado a orar para você mesmo. Você foi chamado a orar congregacionalmente pelos seus irmãos. E é por isso que a igreja vai dizer amém à sua oração. O fariseu posto em pé, muito certamente, e à parte, porque também ele tinha que se distinguir dos demais, né? Provavelmente ele viria aqui para o cantinho ali, ó, e começaria a orar onde está todo mundo vendo, né? É ali. Então ele posto de pé, ele orava, dizendo que ele era diferente dos demais adoradores. Uns adoram a si mesmos, a maioria, outros adoram a Deus. Mas no contexto do texto, a oração e a adoração coletiva, os dois irmãos
os dois homens sobem para o templo para fazer a mesma coisa, e é provável que havia outros homens lá também para fazer a mesma coisa. O ventilador tem a propriedade de ir me ressecando a voz, e não tem jeito. Aí depois que eu viro para lá, fica espetáculo. Então, irmãos, o fariseu era aquele que se acha tão santo que se encostasse no impuro publicano, ele ficaria impuro também. O sujeito é tão santo que... E para se ter uma ideia, o fariseu estava usando o costume nas orações. O bom costume. Qual era? Para atacar, não para adorar Deus. Bíblica e confessionalmente, ele começa agradecendo. Interessante, né? Vai ele: ó Deus, graças te dou por não ser como esse homem. Ele começa correto, viu, irmãos? A oração não começa pedindo, a oração começa com ações de graças. Mas o agradecimento dele é para a exaltação da glória dele e não de Deus. Senhor, eu te dou graças, porque eu sou melhor do que os demais homens. E aí ele coloca o publicano no mesmo nível de adúltero, injusto, roubador. O injusto e roubador até poderia, né, se aplicar aos publicanos, né? Por que injusto? Porque está cobrando imposto a mais, né? Roubador, porque está desviando. Agora, quando ele diz assim, adúltero, é a mesma coisa que o filho que tinha ficado em casa disse para o pai, quando o pródigo volta: teu filho gastou dinheiro com as meretrizes. Em lugar nenhum diz que tinha sido assim. Mas ele, para poder pesar a mão, ele diz assim: o seu filho é adúltero. E esse aqui diz a mesma coisa. Irmãos, por favor, verso de número 12. Leiam, por favor. Irmãos, a lei de Moisés tem apenas um dia de jejum, no ano inteiro. Um dia para a expiação. Mas os fariseus, eles jejuam segunda-feira e quinta-feira de toda semana. A lei de Moisés mandava dar o dízimo do salário. E aí, o fariseu diz assim: eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. O que o fariseu está dizendo assim? Ele está dizendo: Senhor, eu sou tão bom, tão justo que eu extrapolo a lei. A lei me manda jejuar uma vez por ano, eu jejuo 2 por semana. A lei me manda dar dízimo do meu salário, eu dou... Senhor, eu extrapolo a lei. O cara é bom, sujeito. E no verso de número 12, quando ele cita pagar o dízimo, ele está alfinetando o publicano. Por quê? Porque os judeus tinham dificuldade para serem fiéis dizimistas, porque eles tinham que pagar os impostos para Roma. Então, Senhor, olha, eu sou tão bom que eu continuo pagando o dízimo quando esse sujeito aqui está me cobrando imposto. É isso que esse cara está fazendo dentro da igreja, irmãos. É possível, né? O jejuar, irmãos, dizimar além, ele está dizendo: eu sou um super crente. Queridos, por favor, eu tenho tentado dizer à igreja que se você achar alguém que bate no peito e diz que é santo, corra dele, mas corra muito, porque homem santo só teve um sobre a face dessa terra, e o seu nome é Senhor Jesus. O resto são pecadores, e tem uns que acham que são justos, né? Ah, irmãos, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais convicção de pecado, viu? O fariseu, se pensando um santo, bastando-se em si mesmo, para que precisa de Cristo? No verso de número 13, irmãos, vamos ler juntos? O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Irmãos, por que longe? De tanta vergonha, por discriminação, mas chama-se a atenção o desejo de expiação, que é o sacrifício feito pela manhã e tarde. Então, o publicano está pedindo: Senhor, faz a expiação por mim. E os fariseus iam ao templo todos os dias para receberem a bênção sacerdotal.
Era na hora do sacrifício da tarde, com a queima do incenso, que as pessoas, aproveitando a liturgia, então, faziam as suas petições, as suas orações. E só se fazia orações de petições depois dos sacrifícios de expiação. Você se preocupa em se acertar com Deus antes de fazer pedidos? Irmãos, isso aqui é interessante. Existe uma forma litúrgica de ser feito, né? Você se preocupa em pedir perdão primeiro, acertar com Deus, ou você atropela e já vai pedindo, aí no finalzinho da oração você diz assim: e perdoa os nossos pecados em nome de Jesus, amém. Quer dizer que aquilo que te separava de Deus não é grande coisa não. Você pode pedir um caminhão primeiro, aí depois, no final, se sobrar um tempinho, você diz assim: Senhor, e aquilo que me separa de Ti, o Senhor conserta aí, fazendo favor? É o contrário. Para você chegar na presença de Deus, porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não vos ouça, nós temos que começar, irmãos: Senhor, me lava para que eu entre na Tua presença, senão eu estou incomodando o Senhor. O publicano não começou com os agradecimentos formais, né, do fariseu, mas ele foi ao ponto da angústia da sua alma. Esse homem começa dizendo assim: Senhor, eu sou um miserável pecador. Quem está aqui diante do Senhor não é o cara não, Senhor, é o mais miserável de todos. Era comum que as pessoas orassem de olhos fechados, cabeça baixa e braços cruzados. Era comum. Mas esse homem se esmurra, ele bate no peito. Pá! O publicano não está preocupado com rituais, irmãos, com o que os outros vão pensar. Ele sabe quando novamente as pessoas batem no peito nas Escrituras. Vocês sabem quando é de novo? Quando, segundo Lucas 23:48, a multidão viu a crucificação do Senhor Jesus e está voltando para casa. Então, o bater no peito significa colocar a morte sobre o coração. Esse homem está batendo sobre o coração, ele está querendo mortificar o mal que havia ali. Por favor, não deixe de orar por vergonha, por não saber o orar, por se preocupar com o que os outros vão dizer. Tema ao Senhor. Quem coloca o alimento na sua casa não são os outros que estão ouvindo a sua oração, é o seu Deus. Cuidado com o que você está idolatrando as pessoas à sua volta. O que importa é o seu coração, é o seu Deus. O publicano, para quem quisesse ouvir, ele estava gritando literalmente: Senhor, faze a minha expiação, eu estou preocupado que o Senhor me lave dos pecados cometidos, Senhor. Hoje, se tem dor pelas posses, irmãos. Hoje os cristãos vêm para a igreja: porque eu perdi meu carro. Porque minha casa está assim assado. Porque o meu relacionamento. Por causa da minha saúde. Mas Cristo não veio por nada disso, viu, irmãos? Cristo veio ao mundo para perdoar pecados. E é verdade que de todos aqueles que Ele perdoa pecados, Ele completa uma obra inteira. Mas se você, quando se chegar na presença do Senhor, o ponto de partida é você dizer assim: Senhor, o Senhor sabe o que precisa ser mortificado aqui. Ser propício a mim, pecador. Expiação é igual ao evangelho, irmãos. Casa nova, trazer a pessoa amada, o centro de macumba também tem, viu? Mas expiação de pecados é só Cristo Jesus. Irmãos, nós vamos concluir. Os 2 homens que sobem para o templo agora descem. Verso 14. Você pode ler para mim? Ou junto comigo? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha... Os 2 então desceram para casa. Um desceu justificado e o outro não. Tudo que sobe desce, viu? Na vida é impossível você continuar na crista da onda o tempo todo. A vida é como uma senoide, cheia de altos e baixos, hein? Então, cuidado. Um dia desce. Volta-se à tônica da parábola, que é a justificação.
O Senhor que justifica está afirmando que quem foi pedir expiação e alívio reconheceu o seu estado de graça, seu estado, e voltou com graça para casa. O que você precisa buscar de Deus? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua, e todas essas demais coisas vos serão. Olha, você fica pedindo muito, você faz aí uma campanha de oração de 250 dias por um bem material. O que isso vale? Não, meu irmão. A Escritura bate e diz assim: busque a Deus em primeiro lugar. Busque uma vida de santidade em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quem foi à casa de Deus para aparecer com conhecimento, com oração de acordo com os costumes, não recebeu nada. É por isso que o apóstolo Paulo em Romanos 3:20 diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O fariseu não desceu justificado porque ninguém se justifica a si mesmo diante de Deus. Pois se alguém pudesse se justificar diante mesmo de Deus, para que existiria Cristo na cruz? Ademais, quando alguém diz que vai melhorando, reencarnando e que vai chegar lá sozinho, ele está se auto-justificando. Olha, eu sou tão bom que eu estou melhorando, eu vou melhorando, eu vou melhorando. Interessante, né? Vai ler a respeito de pessoas idosas para ver se melhora no final da vida. Estou com dó da Elaine, né? Meus avós viveram 90, 80 e lá vai. Você acha que a gente vai melhorando? Você tem melhorado? Vai ficando mais ranzinza, mais enjoado? Não é assim que a gente vai ficando? Pois é, irmãos. Algumas pessoas querem se auto-justificar dizendo que vão melhorando. Isso não é doutrina bíblica. A humildade é reconhecer-se limitado. Ser humilde para com Deus é reconhecer que nós não podemos nos achegar a Ele sem Cristo Jesus. Nada nós podemos oferecer a Deus, nem as nossas orações, sem a mediação de Cristo. Queridos ouvintes, a justiça é uma dádiva de Deus. E só se apropria dessa justiça graciosa quem é humilde para poder reconhecer que é um miserável pecador. É um contrassenso. Você vai dizer assim: Senhor, eu não mereço, mas eu quero a tua justiça sobre a minha vida. E aí você recebe, porque é por graça em Cristo Jesus. Mas, irmãos, do ponto de vista do auditório, os dois homens foram para a igreja, né? Igreja, né? Naquele horário, ó, igreja assim, né? As pessoas que viram o fariseu orando devem ter chamado ele no canto, falado assim: você acabou com o publicano aí, hein? Você disse umas verdades para ele na sua oração, hein? Você acabou com ele, né? Você percebe isso? Com certeza. E aí o fariseu deve ter pensado assim: acabei mesmo, né? Falei o que ele precisava ter escutado numa oração. Mas foi o publicano que tirou o peso e foi para casa com um sentimento de alma que Deus o lavou. Ele não falou para ninguém, ele não recebeu parabéns de ninguém, a não ser do Senhor Jesus. O seu problema não é com os outros. O seu problema, em primeiro lugar, é com Deus. Vou dizer alguma coisa grave aqui, irmão e irmã, para você pensar. Todas as vezes que nós temos problema com algumas pessoas, é porque nós não estamos bem com Deus. Se nós estivermos bem com Deus, nós estamos bem com as pessoas que amamos à nossa volta. Reflita sobre isso. E se você quiser tirar o fardo, o convite da graça é: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você quer ter alívio, lembra daquilo que eu falei ali sobre perdão de pecados? Para tomar a Santa Ceia, você tem que examinar-se a si mesmo. Você consegue perdoar? Seja sincero. Se o Senhor Jesus não te ajudar a carregar o fardo, você não vai fazer sozinho. Diga para Ele:
numa oração sincera, só você com Ele: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a carregar o fardo, a resolver as coisas que eu não consigo. Samuel Rutherford diz assim: a cruz de Cristo é o mais suave fardo que eu já carreguei. É o peso como as asas de um pássaro, como as velas para um veleiro. Tome a sua cruz, querido ouvinte. Seja um cristão de fato e de verdade. Ser cristão não é tentar mostrar para os outros o quão bom você é. Não é querer que os outros vejam. Ser cristão é admitir o quanto miserável você é. Ser cristão é o quanto você crê e depende do que Cristo fez por você. Ele leva o fardo, ele troca o peso por leveza. Não se importe com o que os outros vão pensar, abra o seu peito. Não é a sua autoimagem, não é o que os outros pensam, nem o que você pensa de você mesmo. É o que Deus sabe ao seu respeito, que Ele quer consertar hoje. Esse é o motivo pelo qual você veio aqui. Vamos ficar de pé, irmãos, por favor.